nossos corações, que possamos mais uma vez continuar com o nosso lindo trabalho, na verdade, porque eu vejo que a gente não para, né? A gente continua, porque a gente vem de outras reuniões, vai para casa, continua mantendo as energias positivas com a maior dificuldade possível, mas a gente tenta manter, depois a gente volta para cá, é um trabalho contínuo, como foi falado na palestra da nossa irmã Silvia, que infelizmente não é gravada, né? Mas que a gente tem que continuar nosso trabalho todo dia, porque a espiritualidade maior, quando a gente sai daqui, vai para casa, ela nos busca lá no nosso dormitório, lá onde a gente está repousando para o trabalho. Se estivermos desequilibrados, estivermos bebidos, fumados, estivermos mantendo o desequilíbrio, a cabeça em outros lugares, infelizmente não seremos usados como instrumentos, não é verdade? Estaremos, na verdade, ali ociosos. Se podemos trabalhar sempre, se podemos executar sempre, se podemos estar em atividade o tempo todo, melhor para nós, melhor para os nossos espíritos e mais, melhor para aqueles irmãos que estão do lado de nós, daqueles nossos familiares, porque às vezes a gente pensa que a gente está assistindo um irmão quando colocamos o nome na vibração dele aqui, lógico que estamos, mas se estivermos também levando o nosso pensamento, se estivermos sintonizando, se estivermos em paz, amor e luz, estaremos ajudando ainda mais esses nossos irmãos diretamente, dando possibilidades para que a espiritualidade nos use como médium dentro dos nossos lares. Isso é de muita importância, gente. É de muita importância mesmo. A responsabilidade que a gente deve ter para com os nossos irmãos, para com os nossos espíritos protetores, porque assim, a gente não ganha o dinheiro, né, o financeiro, mas a gente ganha muito mais do que isso. A gente ganha o amor, a gente ganha as bem-vinduras desses espíritos, a gente ganha o Esmeralda, eu estava conversando lá embaixo agora, as doenças que a gente evita, que às vezes a gente fala, ah, mas eu não tenho doença nenhuma, graças a Deus, sinal que o negócio está funcionando, ou se tem, está estabilizada, né? Não está piorando, não estamos sendo mais prejudicados com a doença. Então agradecemos sempre a Deus e aproveitamos essa oportunidade. Não vou falar muito mais, né? Que quem hoje vai falar esse nosso irmão Givanildo, ele vai falar sobre os problemas existenciais, conflitos existenciais. É nós e Deus, então. Fica à vontade, tá bom? A casa é sua, você sabe. Boa noite a todos. Boa noite. Vou falar um pouco sobre passar um pouco sobre os conflitos existenciais. O que seria isso, conflitos existenciais? Esses conflitos, normalmente, muitos já existem, são pré-existentes dentro do nosso conjunto, que já vem de outras encarnações, de vidas passadas, né? E outros que são gerados pelo presente, né? Por exemplo, o bullying, né? Que a pessoa que faz bullying, ele está gerando um conflito existencial naquela pessoa que está recebendo, né? Então, eu vou falar aqui sobre os conflitos existenciais, que diz o seguinte, né? Esse Conflitos Existenciais é um livro do Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, tá? Quem quiser pode ler, que ele é muito extenso, ele é muito complexo, e é interessante cada um ler para ver o nosso dia a dia também, né? Aí nos conflitos existenciais diz o seguinte, que a criatura humana está destinada à plenitude avançado, mas poucas vezes sob injustões dolorosas que resultam da ignorância ou da má inutilização dos recursos preciosos que encontram ao seu alcance. De origem divina, experiências as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem ou germem até atingir a felicidade que está destinada. Essa felicidade, porém, deverá ser conquistada passo a passo, mediante esforço pessoal e investimento de luta, de modo a desabrocharem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. E isso é através de várias encarnações que o espírito se aprimora, liberando o primarismo pelo qual transitou avançando o rumo da sublimação, né? Então, falando de conflitos existenciais, o Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, conjuntamente com Joana de Ângeles, ele cita pelo menos uns 20, né? Por exemplo, um exemplo simples, a obesidade,
A pessoa que é obesa, às vezes, ela fica com aquele complexo por ser gordo, só que o ser gordo não é o conflito. O conflito é que as pessoas fazem devido a ele estar naquele estágio. A pessoa que não tem beleza física também é a mesma coisa. É a palavra dita que gera o conflito existencial. E eles nos dizem o seguinte, que através do primeiro conflito existencial é fugas psicológicas. Tem a fuga psicológica, a preguiça, a raiva, o medo, o ressentimento, a culpa, o ciúme, a ansiedade, a crueldade, a violência, a neurastênia, que é a debilidade dos nervos, a drogadização, que é o uso das drogas, o tabagismo, o alcoolismo, o vazio existencial, e o estresse, a fobia, a coragem, o amor e a morte. Né? Aí eles nos dizem o seguinte, o medo e a raiva, a preguiça, o ciúme, a violência, o amor, a morte, as fugas psicológicas, tantos outros conflitos fazem parte do universo desta joia que nos é oferecido pela espiritualidade maior. Do ponto de vista espírita, essa herança procede das reencarnações anteriores, que imprimem no espírito as suas necessidades, mas também as suas realizações, facultando o avanço do progresso cada vez que uma etapa do progresso, do processo de crescimento é vencida. Graças a essa constatação, na raiz de todo o processo afetivo, existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade a reparação, ou seja, o arrependimento. Como para todo arrependimento tem o perdão e tem a reparação. Né? Então a gente tem que sempre perdoar sempre, né? A fim de favorecer o espírito, novas aquisições sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Desse modo, a felicidade no mundo é possível desde que seja desenvolvido o empenho para consegui-la. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar condições de saúde real e de alegria plena. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta e a sensação agradável do dever cumprido e a retidão moral. A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado do espírito, em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição de situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. Ou seja, nós temos que lutar, né, com todas as nossas forças, precisamos acreditar primeiro em nós mesmos, para que, primeiro, amar a nós mesmos, né? E a caridade, para a gente aprender a fazer a caridade para o nosso semelhante, para o nosso próximo, tem que começar por nós mesmos, né? Eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses temas que eu citei aqui, né? Que por exemplo, a fuga psicológica ocorre, no entanto, porque com sucessivas cargas emocionais perturbadoras, de tal forma que sobrecarregam os nervos. A fuga psicológica, ele fala do psiquismo mental. Ou seja, às vezes a pessoa já traz isso lá de reencarnações passadas. Só que ele tem medo de agir. Ele tem medo de tomar certas atitudes, de tentar prosseguir, né, na sua fase evolutiva, né? Em vez dos enfrentamentos dos problemas com naturalidade, determinadas predisposições emocionais impedem a aceitação das ocorrências mais exaustivas, produzindo um mecanismo automático de escapista, ou seja, sempre quando a gente vai tomar uma ação, faz uma ação, às vezes ele procura escapar daquilo, da responsabilidade, que para ele não incorrer naquilo. Ele sabe que tem que fazer aquilo, mas ele foge daquilo. Isso é comum em nós seres humanos, que nós não somos perfeitos, né? É comum ver agressão verbal contra outro, motivada pela inveja, que é sua causa real, porém disfarçada da defesa desde aquele ideal, de uma outra forma de comportamento. Nessa atitude está embutida uma fuga psicológica, ocultando a causa real do desapontamento, transformando em rebeldia ou mágoa.
Então nós precisamos tomar muito cuidado, inclusive o Rafael já falou isso, da palavra dita. Que às vezes nós falamos coisas que magoamos as pessoas. A mágoa, ele torna-se um conflito, dependendo do que nós falamos, torna-se um conflito existencial na pessoa. Ele incute aquilo no inconsciente dele e fica martelando aquilo. Até que ele vai tomar uma atitude errônea que vai ser prejudicado mais ainda. Né? Alguns estados pré-depressivos, igualmente, decorrem da incapacidade de serem resolvidos os desafios existenciais, facultando ao indivíduo esconder-se no medo que leva ao mutismo e o afastamento do convívio social e familiar, e uma forma de poupar qualquer tipo de sofrimento. Toda vez que se tenta evitar esforço e luta, opera-se em sentido contrário à lei da vida, que impõe movimentação e ação dos recursos de crescimento psicológico, moral, intelectual e espiritual. Ninguém cresce ou se desenvolve em estado de paralisia. Sob outro aspecto, as heranças espirituais das experiências anteriores permanecem comandando o inconsciente profundo e gerando automatismo de bloqueio para todas as experiências que se apresentam, para a condição de ameaça à paz. Né? Aí nós vamos falar um pouco do primeiro conflito, o segundo conflito existencial, que é a preguiça. Aí, Divaldo Franco e Joana de Anjos, eles dizem o seguinte: a preguiça, ou propensão para a inatividade, para não trabalhar, também conhecida como lentidão para executar qualquer tarefa, é caracterizada como negligência, moleza, tardância e o desvio de conduta, que merece maior consideração do que aquela que tem sido oferecida. Surge naturalmente expressando com efeito de algum tipo de cansaço, ou mesmo necessidade de repouso, de recomposição de força, de entusiasmo para a luta existencial. Pode também transformar em um mecanismo de autodestruição, em face do crescimento e ausência da aceitação de si mesmo. A pessoa que acha que não acredita em si mesmo, que não ama a si mesmo, ele tem uma certa dificuldade de se expressar para com as pessoas, de pedir ajuda para as pessoas referente àquele problema. Então, se nós conhecemos alguém com essa necessidade, ele está precisando de ajuda, então temos que ajudá-lo, né? A preguiça mina a autoconfiança e destrói as possibilidades da pronta recuperação. É natural que atraia espíritos ociosos que se comprazem no banquete das energias, animais do paciente. Telementalizado e conduzido às fases mais graves, de forma progressiva ou vampirizada. Ou seja, também é um tipo de obsessão, se você observar. A pessoa, às vezes, ela não sente a vontade de ir para o trabalho, procurar um emprego, que sempre espera a vontade passar, porque está sendo obsediado naquele momento. Né? O segundo tópico é a raiva. A raiva é um sentimento que exterioriza toda vez o ego e sente-se ferido, liberando esse abominável adversário, que destrói a paz do indivíduo. Instala-se inesperadamente à face de qualquer conflito expresso oculto, desferindo golpes violentos de injúria e agressividade. Quando a pessoa está com raiva, primeiro, ali ela já começa a perder o discernimento, ela começa a se tornar meio irracional, que ela não perde a razão daquilo que está fazendo. Então, nós temos que procurar controlar, né? Além de ser um dos 7 pecados capitais, né? A ira, né? Inerente a todos os animais, o ser humano, porque portador de vontade e discernimento, é responsável por transtorno que consegue obscurecer a razão e perturbar o equilíbrio, produzindo danos emocionais de pequeno ou grande alcance, dependendo da extensão da profundidade que se reveste. De alguma forma, a raiva é um mecanismo de defesa do instinto da conservação da vida, que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão, reagindo de imediato quando deveria agir de maneira racional. Né? Essa raiva indistosa é resultado de pequenas frustrações e contínuas castrações psicológicas, muitas vezes iniciada na consideração familiar, quando os pais rigorosos, imprudentes, violentos e injustos assumem posturas coercitivas em relação aos filhos, impondo-lhes sempre a possibilidade de diálogos esclarecedores.
Lentamente vão se acumulando esses estados de amargura pela falta de oportunidade de defesa ou de justificação. Eles se convertem em revolta surda, explodindo indevidamente quando já se faz uma carga muito pesada na conduta. Ou seja, à medida que você vai ficar, a pessoa que guarda esse tipo de rancor, quando assim, ela vai guardando, e às vezes ela explode numa pessoa que não tem nada a ver com aquela problemática. Então nós precisamos controlar isso. Ou seja, é melhor conversar, botar para fora, do que ficar guardando. Ela prejudica a si mesma, porque aquilo pode gerar uma depressão, uma tristeza muito forte, que gera outras problemáticas. Então nós não devemos guardar esse tipo de sentimento. Né? Lentamente vão, aqui eu já li, a raiva tem duas vertentes de procedente. A primeira, mais remota, que é de natureza espiritual e originária em existências pregressas do espírito. Quanto mais soberbo e primário, impõe-se onde se encontrava, desenvolvendo sentimentos de opressão e de desrespeito aos direitos alheios, sempre desconsiderados. A segunda, de procedência atual e de existência presente, quando os fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos empurram a situação penosa, gerando os conflitos. Ou seja, você faz tudo, você está com a sua família, né? Por exemplo, eu vou contar aquela historinha como eu estava contando para o Esmeraldo, de um vídeo que inclusive mandaram no grupo da família, né? Que tinha a mãe, ela tinha 7 filhos e o mais velho tinha 14 anos. Né? E ela tinha muitos bens, só que ela não trabalhava. O marido, ela ficou viúva, né? E ela, como não trabalhava, ela foi vendendo os bens delas. E ela só tinha um radinho que ela sempre ligava de vez em quando para ouvir as notícias. E ela pegava, né, com esse radinho, aí as coisas foram apertando para ela, ela vendeu todos os bens. Só que ela não vendeu o radinho. Aí ela botou os filhos para dormir, ela pegou, ligou o rádio. Aí ligando o rádio, o locutor da rádio falou, né, que se Deus existe e você acredita em Deus, ligue agora para nós e conte a sua história. E por que você acredita em Deus e por que Deus existe? Ela ouviu aquilo, ela não tinha telefone, já tinha vendido o telefone, ela vendeu, ela foi na casa da vizinha, ligou para a rádio, aí falou para o locutor, olha, Deus existe sim. Aí ele falou, como que você pode afirmar que Deus existe? Aí ela falou, se não existisse, ele dá a vida a todos, porque ele que segura a vida. Se não existisse, meus filhos que estavam mais de 7 dias sem comer, passando fome, não estariam vivos. Aí ela aproveitou e falou, eu faço um apelo aqui, eu estou aproveitando para fazer um apelo na rádio, a quem puder me ajudar com mantimentos para a sobrevivência do meu filho, que me ajude, porque eu não tenho mais condições de criá-los, dessa que estou passando agora. Aí do outro lado da linha, tinha um comerciante muito rico, só que ele era ateu de tudo. Ele era ateu de tudo, não acreditava em Deus. Para ele, Deus não existia. Aí ele ligou para a rádio e falou, olha, vocês vêm aqui, acompanha que vou mandar um caminhão de mantimento para a casa dessa senhora. E acompanhe todo o processo. Aí a rádio mandou os repórteres lá, né, e falou para eles, olha, falou para os 2 funcionários dele, carrega o caminhão de mantimento de tudo que tem e leva para essa senhora. Mas quando chega lá, você fala que foi o diabo que mandou. Foi o diabo que mandou. Aí ele fala, mas eu não posso falar isso, o funcionário, né? Eu também não posso falar isso, os 2 funcionários. E chegaram lá e falaram para ele, aí ele fala, então vocês 2 estão despedidos, vocês são funcionários, tem que fazer o que eu mando. Aí ele chegou lá, foram ler com o caminhão, começaram, ó, senhora, estamos aqui entregando todos os mantimentos, conforme o seu apelo, tal. E ela, naquele momento que eles estavam descarregando, ela se ajoelhou e começou a agradecer a Deus pelo Espírito que mandou aqueles mantimentos. Aí o funcionário, como que nós vamos fazer, né? Discutindo entre os dois, como que eu vou fazer para falar para ela? Aí, o que eles fizeram? Aí ele falou, você não vai perguntar,
quem foi que mandou esses mantimentos? Aí ela falou, eu não, eu só tenho a agradecer, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, é assim que a gente, né? Então, assim, nós temos que crer mais naquilo que nós estamos acreditando, que nós estamos aqui aprendendo o Evangelho de Jesus. E temos que acreditar que Ele faz as coisas acontecerem. E nas nossas dificuldades, Ele mostra a solução. Não precisa se desesperar tanto, né? Então, é assim que funciona o ciclo da vida. Agora, vamos para o quarto. O quarto conflito, o medo. A herança da culpa, no inconsciente humano, responde por inúmeros desequilíbrios, que dela se desdobram, mascarando de variadas expressões e se torna um fenômeno inevitável, no processo para a aquisição da superior nível de consciência. Após vencer o estágio da consciência, o sono ou espírito reencarnado descobre a paisagem fascinante e quase infinita que faz parte da sua existência corporal, proporcionando mais amplas aspirações de crescimento com vista a alcançar elevado nível de consciência cósmica. Quando se apresenta em comportamentos assinalados pela timidez, a natural tendência é para a alienação do convívio social, isolando-se e ruminando pensamentos pessimistas em relação a si mesmo. E os demais transformando em sentimento de raiva, mal contida, que empurra para os pavores imprevisíveis. É comum ouvir alguém que queixa a respeito da própria capacidade de conhecimento, das possibilidades de realização pessoal, em face do medo e em sucesso do erro. Muito pior é não tentar e não saber ter com segurança a respeito de si mesmo, preferindo a dúvida mesquinha. Se vocês lerem esse livro de Divaldo Franco, Conflitos Existenciais, você vai ver que todos os conflitos estão interligados entre si. O medo, a culpa, a raiva, são todos interligados. Aí tem o ressentimento. Eu não vou falar todos, porque senão vai dar só alguns que eu vou falar, tá? Que são 20. Eu vou falar só o que eu achei interessante, né? O que eu achei interessante assim, passar, que é o dia a dia que nós, né? Que todos nós temos esses tipos de coisas e no nosso dia a dia acontecem várias coisas que nós temos que rever. O ressentimento. A luta pelo poder, desse ponto de vista, constitui um motivo essencial da existência humana, na busca do seu bem-estar e da felicidade. Ainda na mesma visão, os sentimentos de elevação moral, fundamentados na justiça de bondade, na generosidade e no amor fraternal, seria destituído da autenticidade, pois que essas manifestações superiores seriam geradas na personalidade, resultariam desse modo a ansiedade produzida por esses mesmos conflitos básicos, em vez de terem a procedência na virtude e na conquistas pessoais. Você em si mesmo não é portador de maldade, mas fora as experiências do processo de evolução que despertam em face negativa, que pode e deve ser corrigida pela aplicação do recurso do altruísmo, da bondade, da moralidade, da cooperação com as demais criaturas do mundo. O ressentimento, o que ocorre? O ressentimento é quando você tenta falar assim, as pessoas falam uma coisa, você está com vontade de fazer uma coisa, e aquela pessoa, não faça isso que você vai se dar mal. Mas você quer fazer aquilo, e você fica magoado, você fica ressentido, e você guarda aquilo para si. E isso nós não podemos fazer. Toda mágoa, todo ressentimento, tudo, nós temos que jogar para fora, para que o vento leve o que podemos assim, nos proteger com relação a isso, né? Aí nós temos aqui a culpa. Duas das suas causas são as causas psicológicas da culpa, que procede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação ao outro, e que tem sua origem na infância, com decorrência da educação que lhe foi ministrada. A culpa resulta da raiva que alguém sente contra si mesmo, e volta para dentro de forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Esse procedimento persiste a vida física, porque é originário da sua primeira proposta, com o grave cometido contra o próximo, que gerou conflito de consciência.
Ou seja, quando nós vamos fazer, nós que temos o conhecimento, se vocês observarem, quando nós só pensamos em fazer uma coisa errada, você pode ver que sua consciência já não está, a sua cabeça começa a doer, você começa a passar mal. Isso é sua consciência alertando que você não deve fazer determinado tipo de coisa. Né? Então, muitas vezes sentimos culpados por coisas assim simples, banal. Né? E essa culpa, a gente tem que tirar tudo que é isso, esses conflitos, a gente procura tirar. Né? Aí nós temos que tirar isso também. Aí tem a drogadição. A drogadição, que é as drogas, né, constitui na atualidade um dos mais graves problemas de saúde mental, orgânica em face das substâncias tóxicas que exercem sobre o sistema nervoso, nervoso com predomínio perturbador. Sem dúvida, os conflitos no lar contribuem expressivamente para a fuga na direção das drogas. A ausência do diálogo entre os genitores, as agressões, conversações doentias, a falta de carinho no que diz respeito à educação doméstica, expulsam o adolescente, muitas vezes as crianças do convívio familiar, para os traficantes impiedosos que adotam, extorquindo dinheiro, matando a esperança de uma vida saudável. A falta de contato contínuo dos genitores com os filhos, não eles perceberem as primeiras alterações de conduta quando ocorre a iniciação, permite que eles se entreguem ao vício com assiduidade, criando dependência grave que é só ao ser percebida já exige terapia cuidadosa e prolongada. Neste caso ele está falando aqui do alcoolismo, do tabagismo, né, que também é o mesmo sintoma. Né? Se vocês observarem, eu estou falando desses conflitos existenciais, mas tudo começa dentro do lar. É a orientação dos pais, dos genitores, maldada para os filhos. E assim sucessivamente. Os avós também que apoiam, porque quando um casal, um pai vai dar bronca no filho e a mãe passa a mão na cabeça, ela está sendo conivente com aquele erro dela. Isso aconteceu na minha família, que quando a gente falava, aí o outro ia dar bronca, o outro passava a mão na cabeça e escondia o fato daquilo que ele fez, o fato errado que ele fez. Consequência disso, partiu para a parte espiritual. Então temos que tomar cuidado também, né? Aí ele fala aqui do tabagismo, né? Cultivos e hábitos, nós temos que cultivar hábitos saudáveis considerados como virtudes morais. Oferece o bem-estar, gerando harmonia pessoal e social, né? Isso que devemos continuar. Mas dentro dos denominados vícios sociais, destaca-se o tabagismo, de consequências danosas para o organismo físico do dependente da nicotina, dos demais conservantes do fumo, bem como gerando transtorno da emoção. Das duas ordens são as causas do tabagismo, a primeira delas a natureza subjetiva, porque insiste no emocional do indivíduo, ou seja, às vezes o indivíduo ele faz aquilo não porque ele quer, mas por influência. Se ele não tem, vamos dizer assim, direcionamento, ele não tem a firmeza na responsabilidade dele, a Maria vai com as outras. Ele termina caindo naquela dependência química, tanto nas drogas, quanto no tabagismo, quanto no alcoolismo. Né? Aí ele fala da neurastênia, né, que é a debilidade do nervos, né, quando falta interesse por uma existência feliz e discernimento para compreender e realizar melhor o método de fazer uma trajetória feliz. O indivíduo ele fica cego, de agonia, sem confiança nem paz, e que dificulta em prosseguir os empreendimentos abraçados para abraçar de forma realizadora. Né? Agora, tem o vazio existencial. Eu acho esse vazio existencial justamente aquele que leva a pessoa ao suicídio. Que quando a pessoa, esse tipo de conflito, a pessoa que não gosta de si mesma, que acha que a vida dele não vale nada,
que só ele se vitimando, que só com ele que acontece isso. Então, isso daqui, eu acredito que muito desse vazio existencial leva ao suicídio. Então, nós temos que conversar com o nosso semelhante referente a isso. Se você vê um tipo de conversar com a pessoa, você vê um tipo de sintoma desse, né? Ele diz o seguinte: em face dos conflitos que remontam ao passado espiritual, o indivíduo renasce, assinalado por debilidade de formas morais, que resulta em disciplina e a falta de boa conduta durante experiências evolutivas que não ficaram bem trabalhadas. Aí ele diz o seguinte: isso é bem fácil acontecer nessa época agora que nós estamos, né? Que na época da robotização, o ser humano sente-se relegado a um plano secundário, deixando-se conduzir por botões mecânicos inteligentes que, em algum caso, substituem com eficiência, sem esforço nem gratificação. O excesso de tempo resulta da máquina que o ajuda nas atividades habituais, facultando a corrida para a comunicação virtual, aos intermináveis horas de busca na internet, aos encontros românticos de personalidades neuróticas e medrosas, estabelecendo perspectivas mais angustiosas, por se tratar de pessoas frustradas e inseguras, refugiadas em frente da tela do computador, procurando a ilusão de seres e ideais incorruptíveis e maravilhosos. Passado, porém, a fase de desdobramento, iniciada a convivência, logo se constata o equívoco, a imaginação arquiteta novas fugas da realidade para as fantasias denominadas histórias de quadrinhos. Desse modo, avança-se para um sentimento perturbador que se apresenta com o vazio coletivo que se estabelece na sociedade. Ou seja, quando a pessoa, tem pessoas que ficam em depressão, tem pessoas que também se suicidam devido a isso. Isso é um vício, tem que ser tratado como doença. Porque a pessoa ela não tem o domínio de si. Então tem que ser sempre vigiado referente a isso, né? E também tem o estresse, né? Tem o estresse, a fobia, né? O estresse é a pressão exercida sobre o indivíduo em forma de carga de energia superior à sua capacidade de resistência emocional, que produz distúrbio de conduta. Desse modo, qualquer tipo de carga, pressão ou força de vivência passou a ser considerado como passivo de natureza estressante. Ou seja, se você trabalha numa empresa sob pressão, logicamente que o intelecto da pessoa ainda trabalha trabalhando com a cabeça, o intelecto dele vai deixar ele super agitado, nervoso emocionalmente, vai mexer com o psíquico dele. Aí ele não trata daquilo, aí ele chega em casa nervoso, ele vai descontar em quem? Na esposa e nos filhos. Isso tem que ser evitado, né? Então, o estresse tem que ser trabalhado também com muita seriedade. Que nós pensamos, não, isso não é nada. Aí, o que ele recomenda? Descanso, férias, né? Sair com os amigos, né? E tem as fobias. O que é as fobias? As fobias são os medos aparentes, as síndromes de pânico. Às vezes você é assaltado e você não pode, por exemplo, eu fui assaltado na porta de casa, eu não posso ver motoqueiro. Eu não posso ver dois motoqueiros montados na moto que eu falo, ixi, aí vem coisa. Então, isso é uma espécie de fobia. Então, tem que ser tratado, tem que ser conversado, observar bem o que nós estamos fazendo, né? Aí ele diz o seguinte: o transtorno fóbico, os medos exagerados, constituem sintomas neuróticos compulsivos, nos quais surgem esses pavores destituídos de motivos reais em relação a determinados objetivos ou situações, encarregando-se de restringir ou perturbar o comportamento do indivíduo. Cada ser é, portanto, o somatório das suas existências anteriores, na quais desenvolveu os valores sublimes que dormiam na espiritualidade em vivências anteriores, desabrochando na vestidura carnal, qual a semente para transformar-se em árvore frondosa, necessitado de generoso acolhimento de solo, onde estumece e cresce e atinge a sua fatalidade vegetal. E diz que o destino do espírito é a plenitude que lhes é reservada e que alcançará mediante passos seguros rumo ao dever da paz. Então tudo tem jeito, é a questão de como que nós vamos tratar tudo isso, né? Aí vem aqui a coragem, né? Aí ele diz que a coragem deve ser
incluída na lista de virtudes humanas, em face de valores e benefícios que proporcionam o espírito da existência em si mesmo. Encontra-se radicada a série do ser em virtude das experiências morais e conquistas sociais realizadas em vivências passadas, quando as lutas e os desafios apresentam-se exigindo solução. Iniciam-se esses sentimentos considerados valores morais nas experiências mais simples, diante das quais o espírito não recua, não desiste de enfrentá-las, por saber, às vezes inconscientemente, que elas constituem recursos de crescimento interior à valorização da vida. A coragem moral dispensa circunstâncias e posições relevantes, né? No indivíduo sempre vigilante para realizar o mister que se diz respeito. Conquistar essa virtude, algo esquecido, é uma proposta moderna para a aquisição da saúde integral, né? O desenvolvimento da força e da coragem, a virtude da coragem tem lugar no momento em que o indivíduo liberta-se da proteção familiar, da segurança do lar, atravessando diferentes períodos da adolescência, entrando na fase adulta, tendo que assumir as responsabilidades. Ou seja, uma criança bem orientada, ele não vai ter medo de enfrentar a sociedade, a vida lá fora. Agora, quando está no lado desajustado, ela vai ter todas essas problemáticas que eu acabei de falar aqui, né? O tabagismo também é a mesma coisa, né? E, por último, a cura de tudo isso está simplesmente no amor. O amor cura tudo. O amor, ele não é ciumento, ele não prejudica ninguém, né? É tanto que aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, né? Que aí Jesus diz, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino do céu, né? E ele nos diz o seguinte, que a vicissitude da vida são duas espécies, ou, se quiserem ter duas origens bem diversas, quem possa distinguir. Uma tem a razão da causa da vida presente, e outra fora desta vida. Remontando as fontes dos males terrenos, reconhece que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que a sofrem. Ou seja, nós não sabemos que cada um que tem essa problemática fez em vida anterior. Mas só que quando ele renasce na reencarnação, os pais, o que eles têm que fazer? Os pais, justamente, ele tem que orientar e ajudar ele a superar essa problemática, inclusive de vidas anteriores, incutindo toda a sabedoria e discernimento e coragem para ele, amor, para ele enfrentar a vida, né? Aí ele diz o seguinte, remontando a fonte dos males terrenos, reconhecendo que muitos são as consequências naturais do caráter de conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem da sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, de mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram de cálculos de interesse e da vaidade? Nada tendo com isso no coração, ou seja, tendo amor. Que as exceções das disputas funestas poderiam ser evitadas com mais cuidado. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperância e do excesso de toda a ordem? Quantos pais infelizes com filhos por não terem combatido as suas má tendências desde o princípio? Por fraqueza ou por indiferença deixaram que desenvolvesse neles o germe de orgulho e de egoísmo. A toda a vaidade recai ao coração, que mais tarde, colhendo, semearam aquilo que plantaram. E admire-se afligindo com sua falta a respeito da sua ingratidão, né? Aí diz o seguinte, o item 7 diz que os sofrimentos produzidos por causas anteriores são sempre decorrentes de causas atuais, em consequência natural da própria falta cometida. Quer dizer, em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver as consequências. É assim que, para julgar o que realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que você acha ainda se chama de desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Aí tem também, no capítulo 6, né, o jugo é leve.
né, do Cristo Consolador. Vinde a mim todos que andais em sofrimento, que vos achais carregados, que eu vos aliviareis. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso das vossas almas, porque meu jugo é leve e meu fardo meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, né, todos esses são de Mateus, aqui esse daqui, por exemplo, é Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30, tá? Aí diz o seguinte, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram-se em sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida das aflições e pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar na sua amargura. Eis que leva Jesus a dizer, vinde a mim, a vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência para a felicidade, que promete aos aflitos. Essa condição se dá pela própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas seu jugo é leve e essa lei é suave, pois quem impõe como dever o amor e a caridade. Então, o que nós devemos fazer? Nós temos que espalhar mais amor entre as pessoas. Que as pessoas hoje são muito materialistas. Materialista e consumista. Não se fala de amor, não se fala de Deus. Se você chega para uma pessoa e fala disso, ele fala que você é careta. Então temos que nos aproximar dessas pessoas e mostrar para ele como que é a realidade da vida. Porque ele não vai seguir aquilo que você está falando naquele momento. Mas nós vamos estar plantando uma semente para que ele modifique os atos e atitude que ele está por vir, que ele vai fazer. Tá? Era isso que eu teria que falar. Muita coisa aqui.